E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do trabalho termodinâmico. Conforme vimos no início da playlist, o trabalho constitui um processo de transferência de energia que ocorre através da atuação de forças. Ele surge quando as fronteiras de um sistema termodinâmico simples entram em movimento. Para compreender melhor este fato, observe o quadro. Nele eu ilustro um sistema termodinâmico simples, constituído por um cilindro que contém em seu interior certa quantidade fixa de um fluido homogêneo, que pode ser, por exemplo, um gás. A área da base do cilindro mede A altura do pistão mede X, e sobre o pistão eu coloco vários grãozinhos de areia infinitesimais, de forma que a pressão externa fica composta pelo peso do pistão, pelo peso dos grãozinhos de areia em sua totalidade e pela pressão atmosférica local. Sendo assim, nesta situação, o gás atinge um estado de equilíbrio termodinâmico. Sua pressão, associada às colisões das moléculas com as paredes do recipiente cilíndrico, mede P. Sua temperatura, associada à energia cinética média de translação de suas moléculas, mede T. E o volume ocupado pelo gás é dado pelo produto da área da base pela altura x. Muito bem? Se em certo instante eu retirar de cima do pistão apenas um grãozinho de areia, o gás sofre uma expansão lenta e infinitesimal, processo chamado de quasi-estático. Neste processo, chamado de quasi-estático, o gás atinge novamente a situação de equilíbrio termodinâmico muito antes do pistão encerrar seu deslocamento vertical representado por dx. Neste caso, se eu quiser calcular o trabalho produzido nesse processo, eu posso recorrer à seguinte expressão. O trabalho produzido, d tal, é igual à força F, a intensidade da força F, aplicada pelo gás no pistão, vezes o deslocamento dx. Como a força aplicada pelo gás possui a mesma direção e sentido do deslocamento, o trabalho produzido é dado simplesmente pelo produto F vezes dx, já que o cosseno de 0 grau é igual a 1. Muito bem? Como o processo é infinitesimal, eu posso assumir que a pressão permaneceu praticamente constante. Consequentemente, a força F é dada pelo produto da pressão P pela área A. Logo, o trabalho produzido nesse processo é dado por P vezes A vezes dx. Agora, a área da base vezes o deslocamento infinitesimal dx representa justamente a variação infinitesimal do volume do cilindro, representada por dV. Consequentemente, o trabalho produzido é dado pelo produto da pressão P pela variação de volume dV. Portanto, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Repetindo agora esse processo várias vezes, ou seja, retirando de cima do pistão vários grãozinhos de areia, um a um, fazendo o gás sofrer um processo de expansão finita de um volume V1 até um volume V2, passando por sucessivos estados de equilíbrio termodinâmico, ou seja, sofrendo vários processos quase estáticos, eu tenho condições, neste caso, de construir um gráfico de como a pressão variou com o volume V durante o processo de expansão finita. Consequentemente, eu consigo construir uma curva que representa justamente esse processo de expansão. Neste caso, eu posso calcular o trabalho produzido no processo em questão somando todas as contribuições infinitesimais existentes. Consequentemente, o trabalho produzido no processo é dado pela integral do volume V1 até o volume V2 de PDV.
Muito bem. Vamos, portanto, ilustrar no gráfico os volumes em questão. E a interpretação dessa expressão é imediata. Ela representa a área do gráfico abaixo da curva que representa, que ilustra o processo de transformação sofrido pelo gás. Note ainda que o sinal do trabalho produzido é igual ao sinal da variação de volume. Portanto, se a variação de volume é maior do que zero, ou seja, se ocorrer um processo de expansão, o trabalho produzido é maior do que zero. Se a variação do volume é menor do que zero, ou seja, se houve um processo de compressão, o trabalho é menor do que zero. E se a transformação for isocórica, então uma transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, então em uma transformação isocórica não há variação de volume, portanto, o trabalho é nulo. Muito bem? Sendo assim, eu reforço. Essa expressão só pode ser utilizada se o gás, em seu processo global, passar por sucessivos estados de equilíbrio termodinâmico, ou seja, se ele sofrer vários processos quase estáticos. Muito bem? Vamos agora analisar o movimento do pistão. Se em cada processo quase estático, ou seja, se em cada deslocamento do pistão a força de atrito é desprezível, o gás vai sofrer um processo de transformação chamado de reversível. Isso significa que, se colocarmos os grãozinhos de areia que foram retirados sobre o pistão um a um, obviamente, o gás vai passar exatamente pelos mesmos estados de equilíbrio termodinâmico que passou no processo de expansão. Consequentemente, neste caso, quando o processo de transformação termodinâmica é reversível, eu posso escrever que o trabalho no processo que vai de V1 a V2 é igual ao negativo do trabalho no processo que vai de V2 a V1. Essa igualdade é válida, eu reforço, se o processo de transformação for reversível. E, portanto, anote as seguintes condições. Para que o processo de transformação sofrido por um gás seja reversível, ele tem que obedecer duas condições. Primeira condição: cada etapa intermediária do processo tem que ocorrer de forma suficientemente lenta, ou seja, cada etapa intermediária tem que ser um processo quase estático. Segunda condição: a força de atrito durante o movimento do pistão tem que ser desprezível. Um exemplo que desobedece à primeira condição é a expansão livre de um gás. Observe o quadro. Nele eu ilustro dois recipientes conectados por um tubo central, onde se localiza uma comporta. No recipiente do lado esquerdo existe certa quantidade de gás, já no recipiente do lado direito se faz vácuo. Se em certo instante eu abrir a comporta, o gás vai expandir rapidamente e de forma turbulenta de um recipiente para o outro. Neste caso, os estados intermediários desse processo de transformação estão muito longe da situação de equilíbrio termodinâmico, pois neste caso, nesse processo de transformação irreversível, a pressão interna vai variar de ponto a ponto. O mesmo acontecendo com a velocidade de escoamento e com a massa específica do fluido em questão. Logo, neste caso, eu não consigo construir um gráfico que ilustra como a pressão variou com o volume. O que eu consigo fazer neste caso é construir um gráfico da pressão em função do volume e ilustrar apenas o estado de equilíbrio termodinâmico inicial e o estado de equilíbrio termodinâmico final. Agora, como o sistema evoluiu do estado inicial para o estado final, eu não consigo responder.
Portanto, já que eu não consigo construir um caminho de integração, ou seja, já que eu não consigo construir um gráfico que ilustra como a pressão variou em cada etapa do processo em função do volume, eu não posso recorrer a essa expressão no cálculo do trabalho produzido no processo. No entanto, como o gás expandiu de forma livre, como o gás expandiu livremente sem empurrar algo, eu posso afirmar que o trabalho externo produzido no processo é nulo. Muito bem. Para desobedecer a segunda condição, basta admitir a existência de força de atrito durante o movimento do pistão. Neste caso, energia será transferida através do processo calor, energia que não pode ser recuperada, caracterizando o processo de transformação como irreversível. Outra transformação irreversível pode ser gerada, análoga à expansão livre, se você retirar subitamente os grãozinhos de areia de cima do pistão. Enfim, para finalizar o vídeo, convém destacar aqui alguns pontos teóricos importantes. Quando nós estivermos estudando termodinâmica, nós estaremos tratando de sistemas macroscópicos, nós estaremos descrevendo sistemas macroscópicos com pouquíssimas variáveis, como pressão, volume e temperatura. E a evolução desses sistemas macroscópicos tem que passar necessariamente por sucessivos estados de equilíbrio termodinâmico, ou seja, essa evolução tem que acontecer por meio de processos quase estáticos. Somente desta forma nós estaremos fazendo termodinâmica. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.